Fala galera, Matimon Online, sabe os quadrinhos do capítulo 302 do mangá de Boku no Hero. E galera, nesse capítulo mostrou como a obsessão do Endeavor destruiu toda a família dele. E o capítulo começou depois daquela cena onde o Toya ataca o Shoto. E nessa hora, o Endeavor meio que decidiu separar as crianças, ou seja, o Toya, Fuyumi e Natsu ficaram sendo cuidados por uma criada, enquanto a Rei deveria focar unicamente em cuidar do Shoto e, lógico, ficar de olho no Toya. Porque o próprio Endeavor não tinha tempo, e lógico, a Rei não concordou muito com isso e achou que as coisas só piorariam. Mas o Endeavor falou que ele tinha que mostrar como era a vida de herói. Cara, ô desculpa esfarrapada, porque o que tem a ver? O que tem a ver separar os filhos dele com a vida de herói? Galera, simplesmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto é que a própria Rei falou o seguinte, que ele parecia só estar fugindo e que não queria enfrentar a situação. E que é a verdade. Ele meio que não queria pensar muito sobre como as ações dele afetavam também as vidas dos filhos dele. Porque, basicamente, ele criou uma rivalidade que não deveria existir. Uma rivalidade sobre qual filho é o mais perfeito, qual vai superar o All Might. Uma coisa que não é real, não existe, mas graças à obsessão do Endeavor, o Toya ficou com isso na cabeça e acabou meio que transformando todos os irmãos em rivais. E logo após isso, já mostrou um time skip de 5 anos, quando o Toya, Fuyumi e Natsu já eram mais crescidinhos ali, já eram mais pré-adolescentes, e o Shoto era uma criança. E nessa hora, o Toya meio que vivia uma vida normal, brincando com os irmãos, vivendo sua vida tranquilo. Só que não é bem assim. Na verdade, o Shoto ele era treinado pelo Endeavor, como a gente já sabia, e unicamente o Shoto era treinado, ou seja, o Toya, naquele momento, já meio que olhava com uma certa raiva, uma certa fúria por não ter a atenção do pai. E ele, lógico, não parou de treinar nem por um segundo. Ele todo dia ia para as montanhas e treinava. E não apenas isso, como também mostrou uma cena de quão obsessivo o Toya estava. Porque de noite, no quarto com o Natsu, ele começou a falar no ouvido do Natsu que como eles são produtos defeituosos, o Endeavor não quer saber deles. E que essa era a verdadeira face do Endeavor, a verdadeira face dos heróis, que eram produzir crianças que eles não precisavam e depois meio que descartar elas. E lógico, o Natsu não pensava assim e também nem se importava muito com isso. Só que o Toya era obcecado por isso, ele era obcecado por ser aceito como filho, ser aceito pelo Endeavor que nem ele era antes dos outros nascerem. Mas o Toya era muito obcecado com isso só por um ponto, galera, porque, lógico, o Toya queria todo o reconhecimento do pai dele, queria ser aceito pelo pai e visto também como um potencial herói. Só que o Toya não poderia virar um herói. Mas aí, galera, pensem comigo, uma criança ali nos seus 7, 8 anos, que desde cedo aprendeu que deveria ficar mais forte e superar o herói número 1. Como vocês acham que reagiria uma criança nessa idade ao descobrir que não poderia ser o herói? Ficaria triste? Com certeza. Mas se o Endeavor tivesse dado atenção para ele, cuidado dele, conversado com ele e mostrado que ele poderia ter outros pontos bons no futuro, talvez o Toya não tivesse ficado assim, igual como ocorreu com o Natsu e a Fuyumi. Só que tem o seguinte, o Natsu e a Fuyumi nunca tiveram a expectativa de serem o número 1 em cima deles, o Toya teve. E ele perdeu isso, uma peça importante. Só que, para tirar essa peça importante dele, teria que ter alguma coisa para repor. E nada, não tinha nada para repor isso. Por quê? O Endeavor simplesmente, ao descobrir que o Toya não era mais um potencial número 1, ele descartou o Toya. Foi isso. Em vez de conversar, ele simplesmente parou de treinar com o Toya, parou de dar atenção e começou a tentar ter um filho perfeito que superaria o All Might. E nessa hora, o que o Toya ia fazer? Ficou obcecado e quis mais poder para mostrar para o pai dele que ele conseguiria.
E foi isso que o capítulo mostrou também. Que inclusive teve uma cena muito boa que foi quando o Toya estava saindo e a Rei foi tentar impedir ele, falando com ele se ele queria mesmo virar um herói. E que ele estava sofrendo e preso pela obsessão do próprio pai dele. E que ele deveria ver o mundo ao redor dele e ver que tinha outras opções. Só que nessa hora o Toya não queria nem saber. Ele falou inclusive que ela não sabia o que estava falando, porque ela é só uma cúmplice que não deixa de estar certo, e que foi por isso que ele nasceu e que ela não tinha nada o que falar. E realmente não tinha, galera, porque, ok, vamos aos fatos, a Rei é uma pessoa que ficou muito ferida psicologicamente pelo Endeavor, mas ela não deixa de ser uma cúmplice em tudo que ele fez também, porque ela não retrucou, ela tipo ficou apoiando ele. Ou seja, na visão do Toya, ela sim é uma cúmplice que fica calada em vez de ajudar o filho dela. Então, galera, o Toya não está errado nesse ponto. E como eu falei ainda há pouco, galera, o Toya ficou muito obcecado com treinar. Só que chegou a um ponto que o corpo dele evoluiu. E foi nessa hora que as chamas azuis apareceram e ele finalmente entendeu que as chamas dele meio que são modificadas de acordo com o sentimento que ele está sentindo, ou seja, elas ficam mais fortes, mais fracas, mais rápidas, tudo de acordo com o que ele sente. Inclusive, elas podem se descontrolar também de acordo com o que ele sente. E isso era uma prova de que ele poderia sim virar um herói e poderia sim ficar mais forte que o All Might. E lógico, ele, uma criança, ao descobrir que ainda tinha uma esperança, um fiozinho, uma luz que ele poderia alcançar, ele correu para contar para o Endeavor. Ele foi todo alegre contar, falando que ele conseguiria fazer uma coisa que nem o Shoto conseguiria e talvez esperaria até o All Might. Só que em vez de receber um abraço, um sorriso, o Endeavor na verdade ficou extremamente irritado e foi descontar logicamente na Rei. E lógico, com esse ataque de fúria do Endeavor, os filhos deles ficavam zangados, ficavam assustados, mas ninguém gostava do Endeavor. Por quê? Literalmente é um cara que se perdeu com sua própria obsessão. E logo após isso, o Toya voltou para a montanha e nessa hora estava tipo muito chateado, muito triste, porque todo o esforço que ele teve ao longo dos anos, o pai dele não quis reconhecer. E lógico, ele, uma criança, isso era uma coisa absurda, então ele ficou muito, muito triste. E o próprio Endeavor falou o seguinte, que ele não foi atrás do Toya porque ele não sabia o que falar. Ele não tinha o que falar pra ele. E vamos falar a verdade, galera, o Endeavor não se importava. Isso é a real, o Endeavor não tava nem aí. Ele queria saber de treinar o Shoto para passar o All Might. Ele não se importava muito com os outros filhos. Isso é fato e não tem como alterar isso. E foi durante esse descontrole emocional que o Toya acabou se incinerando e botando fogo em toda a montanha junto com ele. E nessa hora apareceu o Deb comentando o seguinte, que ele não conseguia controlar as chamas, até porque ele nunca aprendeu a suprimir as chamas. Ele só sabia como intensificar o poder dela para poder ele ficar cada vez mais forte. Ele não sabia suprimir, ele só sabia aumentar a potência das chamas. E isso fez com que ele queimasse tudo. Agora, galera, vem aquele outro ponto. O que aconteceu com Toya? Porque, ok, ele se queimou, se incinerou, mas ele não morreu. Então, quem salvou ele? Quem levou ele da montanha? O que aconteceu com ele? Ainda tem muitas perguntas sem respostas e, galera, a minha maior curiosidade é essa. O que aconteceu com Toya depois de se incinerar? E até agora isso não foi respondido. E, sinceramente, eu acho que talvez seja um segredo grande, porque o autor está segurando muito isso. Ele está segurando muito essa dúvida sobre o que rolou com Toya depois de se incinerar. E depois disso, só aumentou ainda mais a obsessão do Endeavor. Inclusive, ele próprio falou o seguinte, que já que ele tinha matado o Toya, ele não poderia voltar atrás mais. Então, ele ficou focado em treinar o Shoto. E foi o que a gente conheceu já no começo do mangá, quando ele maltratava o Shoto e obrigava ele a treinar e ficar cada vez mais forte, que inclusive foi o motivo do Shoto odiar ele. E depois disso, a Rei falou o seguinte, que logo após o Toya morrer,
a repulsa que ela tinha sobre o Endeavor aumentou muito. E inclusive aumentou também na forma como ela via as crianças. Ela não conseguia mais ver ali os filhos dela. Ela só via o Endeavor. Então ela ficou louca. A Fuyumi falou que também é culpada porque ela viu a família se destruindo e por causa de ter medo, ela não fez nada. Mas galera, vamos falar a real. A Fuyumi era uma criança, ela não tem culpa de nada. Assim como o Natsu também, porque o próprio Natsu falou o seguinte, que apesar do Endeavor ser a origem de tudo e ter destruído a família, ele poderia ter conversado com o Toya de irmão para irmão e poderia ter tentado resolver a situação, só que, vamos falar a verdade, não mudaria nada. O Toya estava muito quebrado já para poder ser consertado pelos irmãos, que, cara, eram crianças na época, não teria como falar em alguma coisa que ajudaria o Toya, porque o próprio Toya, por ser o mais velho, ia ignorar o Natsu e não ia se importar com a Fuyumi por ela ser mulher, ou seja, não teria como, ninguém poderia parar o Toya a não ser o Endeavor, e o Endeavor não quis fazer isso, não se importou em fazer o mínimo o possível. Então, galera, realmente não tem como culpar os outros além do Endeavor. E galera, eu sei que muita gente fala o seguinte, o Endeavor está se redimindo, mas na minha opinião, até agora não teve nada. O Endeavor unicamente parou de ser um cuzão, parou de ser um mau pai e tratar os filhos dele de maneira correta. Foi só isso. E pra mim, isso aqui é o básico. Ele não fez uma redenção. Ele não tá se desculpando pelos erros passados. Não. Ele tá simplesmente deixando de ser um cuzão e sendo um cara normal. Então, pra mim, o Endeavor não teve uma redenção ainda. Logo após isso, a própria Rei falou o seguinte, que todos são responsáveis pelo que aconteceu com o Toya e que mesmo que o Endeavor estiver quebrado, eles vão dar uma mão para ele se levantar e tentarem todos juntos pararem o Toya, como uma família. E ela também falou mais uma coisa que eu achei bem legal, que foi que tem um garoto que sofreu mais que todos e que mesmo tendo tudo para odiar ela, foi falar com ela, a chamou de mãe e desculpou por tudo que ela fez também. E além disso, ele também fez amigos e conseguiu reconstruir os laços da família que já estavam há muito tempo cortados. E que na verdade o Shoto é agora o herói da família Todoroki. E o capítulo terminou com a seguinte cena, que é o Shoto estendendo a mão para o Endeavor e falando para ele, quando você parar de chorar, vamos atrás do Toya juntos. E nessa hora aparece um quadro onde mostra que atrás da porta está o Hawks e o Bert James, ou seja, possivelmente quem irá enfrentar o Toya / Deb no final vão ser o Endeavor, o Todoroki, o Bert James e o Hawks, os 4 juntos contra o Toya. Então possivelmente, se forem os 4 juntos, o Toya vai acabar perdendo, né? Eu acho. Mas vamos esperar, porque isso aí vai ser só muito lá pra frente na obra, não vai ser agora com toda certeza. E bom galera, o capítulo foi esse, eu espero que seja o último sobre a família Todoroki, porque nossa, já deu né galera, já deu. Já tivemos aí o que? Vários arcos sobre essa família e até agora ainda ficou coisas sem serem respondidas, mas ok, vamos esperar para ver futuramente. E galera, um capítulo muito bom que mostra realmente como tudo aconteceu e como o Toya foi ficando cada vez mais e mais louco e mais obcecado sobre o poder. E isso é uma coisa que ele herdou do Endeavor também, essa obsessão por ficar mais forte. E vamos esperar para ver se o próximo capítulo finalmente irá focar no Midoriya. Mas bom galera, basicamente é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso galera, valeu, falou!